Toda a gente diga boa noite a todos. Eu disse boa noite. Deus vos abençoe. Deus me abençoe a mim também. Que o Senhor possa prosperar o ministério na vida de cada um em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por este encontro dos líderes desta noite. Obrigado pelo seu povo, pela sua fidelidade. Obrigado pelo trabalho que colocaste nas nossas mãos. Obrigado porque nos trouxe aqui para fazer alguma coisa definido e continuarmos algo definido e para que o seu propósito de nos levantar, para nos desenvolver, possa se cumprir em nome de Jesus. Ninguém cairá. Ninguém irá se comprometer. Ninguém irá olhar para trás. Mas o seu poder irá nos guardar em pé, fiéis, todos os dias da nossa vida em nome de Jesus. Dê a nós o seu Espírito, a revelação do seu Espírito, a direção do Espírito, a influência do Espírito, para que em todo momento que somos tentados a voltar para trás ou fazer o que não devíamos fazer, o seu Espírito não possa nos permitir, para sempre nos trazer para andar na direção certa em nome de Jesus. Abençoa o seu povo esta noite. E a nós também como canais de bênção, abençoa também para aquelas pessoas que iremos lhes liderar. Em nome de Jesus nós oramos. Deus vos abençoe. Vamos para o segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Segundo de Crônicas 25, no verso 1. Era Amazias de idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com coração inteiro. Se olhas para o versículo 2, ele vai te mostrar a expectação do Senhor, vai te mostrar o requerimento do Senhor, vai te mostrar aquilo que o Senhor deseja ou requer de mim e a ti. Que não é somente fazer a coisa certa, mas é importante fazermos a coisa certa, mas também de um coração perfeito. Ele demanda a perfeição. Assim que chamou Abraão e disse a ele: anda na minha presença e seja perfeito. E se olharmos para o filho de Israel, também no capítulo 18, ele desejou que eles andassem naquela mesma perfeição. Então, no Velho Testamento tem tudo que você encontra. Quando ele fala ao seu filho de Salomão, ele diz: tens que andar no coração perfeito. E quando vai aos Salmos também diz a mesma coisa, que quer perfeição. Que aquele que tem um coração perfeito vai me servir. E no Novo Testamento também, e diz que seja perfeito, porque o vosso Pai está no céu também é perfeito. Então, quando formos também no livro de Efésios, também ele quer perfeição em nós. Então, se nós queremos, e se ele deseja isso, e se ele quer isso, e se disse que é assim que ele quer de nós, a graça de Deus tem que estar disponível para mim e para ti, será feito em nome de Jesus. Mas não é aquilo que você acha que deve fazer. Se você não entende isto que Deus quer, se Ele quer, sim, Ele quer que você faça a coisa certa, sim, mas mesmo assim quer que seja feita de uma maneira perfeita, com um coração perfeito. Na vida, no ministério, em toda a responsabilidade, no seu dever. Então fez o que estava certo, na presença do Senhor, mas não com perfeição. O Senhor avalia com o coração pelo qual estamos já fazendo a palavra de Deus. No trabalho de Deus. O Senhor avalia o nosso serviço, avalia todas as coisas que fazemos de acordo com a atitude, de acordo com a disposição, de acordo com o estado do nosso coração em que nós fazemos o trabalho. Agora vamos para o versículo 5. Amazias juntou Judá e os pôs segundo a casa dos pais,
dos chefes de milhares e dos chefes de centenas por todo o Judá. E Benjamim os numerou de 20 anos e daí para cima. E achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Havia uma guerra, chegava aí a batalha. Então, o rei soube que tinha que preparar um exército que fosse com ele para a batalha. Então, ele preparou tudo e trouxe aí milhares e centenas. E no versículo 6, também de Israel tomou o soldo, 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Além dos... Ele comprou além dos israelitas. Ele não queria deixar, de qualquer maneira, não queria deixar coisas para perder. Ele queria ter a certeza de que tudo será feito para ter a vitória. Ele queria ter a certeza da vitória que era definitiva. Por causa disso, ele procurou outras pessoas, além dos filhos de Israel, os filhos de Israel, das 10 tribos. E nesse momento era Judá e Israel que tinham sido separados por causa do novo reino. Mas ele disse, eu posso ter lá alguns valentes para me juntar comigo, para juntos irmos à batalha e para vencermos a batalha. Veja o versículo 7. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, porque o Senhor não está com Israel, saber, com os filhos de Efraim, mesmo a entrega como eles eram, a coragem que eles eram, ele foi a Amazias. Ele diz, que esses 100 que você lhes comprou, o Senhor não está com eles. Então, esse profeta veio e disse, o Senhor não está com eles. Ele disse a eles, e Amazias, ele tem que tomar uma ação para poder saber se aquele segredo vinha de Deus ou não. Há pessoas aqui que quando Deus lhes dá uma mensagem, eles não levam para lá. O que eles sabem, o que ouviram, mas este não foi um desses. Esse foi lá, trouxe exatamente aquilo que a mensagem foi. Como ele foi fervoroso, também nós devemos ser fervorosos, devemos ser corajosos. Então, fiéis também seremos. Então, estão aqui os crentes que vão ser fiéis. O versículo 8 diz assim, se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo. Esse homem é muito fervoroso. Ele está dizendo isso ao rei, está falando com Amazias. Ele já te disse a mensagem de Deus, então você não pode ser neutro. Ou você faz isso, ou não faz. E se fizeres, e se não fizeres, Deus não estará consigo. Vai te fazer cair diante dos seus inimigos. Porque há força em Deus para ajudar e para fazer cair. E eu oro que você vai ter essa coragem. Você não vai olhar para as suas caras e dizer, ei, eu não posso dizer isso. Ei, estes vão me fazer isso e eu dizer isso. Mas não, você vai ser fiel. Eu vou ser fiel. Veja o versículo 9. E disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus, mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que não fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. E foram com grande ira. Sabe, algumas vezes, para fazer a vontade do Senhor, tem havido aí, você está levantando a ira das pessoas que não são submissivas à vontade de Deus.
Mas nós damos graças a Deus que você vai ser submissiva à vontade do Senhor. Olha esta a palavra do Senhor. Segunda de Coríntios, capítulo 6. 2 de Coríntios, capítulo 6, a partir de 14. 2 de Coríntios, capítulo 6, a partir de 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que em sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o descrente, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus diz, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No versículo 17, pelo que saí do meio deles, e o Senhor é muito claro aqui. Ele, claro aqui no Velho Testamento, também está sendo no Novo Testamento, que os crentes, seguidores de Jesus, filhos de Deus, não podem estar a um jugo desigual com os descrentes. Em nenhuma coisa. No casamento, no negócio, na comunhão, na adoração, em qualquer coisa. Não podem se juntar. Não podem fazer jugo desigual. Porque diz aqui, pelo qual saí do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Quem está falando aí? O Senhor Todo-Poderoso. Esta noite, estamos a falar de um tópico que diz o grande custo e a compreensão do jugo desigual. O grande custo e a compreensão do jugo desigual. A partir desta palavra compreensão, você tem que entender que tem que ter um entendimento próprio. O que é isso de jugo desigual? Como é que esse jugo desigual ele se manifesta em mim ou como filho de Deus? E como aconselhamos as pessoas? Quando falamos às pessoas, como é que nós explicamos isso que tem a ver com o jugo desigual? Para que as pessoas possam ir a um extremo disto e de outra coisa. E outras pessoas vão para outro extremo e não entendem acerca do jugo desigual. Então, é importante que você tenha a compreensão do que é isso do jugo desigual. Eu venho para Provérbios, capítulo 19, 2. Provérbios 19, 2. No Provérbio 19, 2 diz assim: assim também ficou a alma sem conhecimento, não é bom. E o que se apressa com seus pés peca. Então, quando os nossos convertidos, os obreiros, ficam sem conhecimento, não é bom. E ele que apressa com os seus pés peca. Não é somente correr para a ação, sem que você tenha o conhecimento daquilo que o Senhor está dizendo. Isaías 5, no versículo... Tem que ter compreensão daquilo que o Senhor está dizendo. Tem que haver compreensão daquilo que o Senhor está dizendo. Naquilo que Ele diz, não sejam do jugo desigual com os descrentes. Porque vós sois o meu povo, que vai a cativeiro. Porque eles não têm o entendimento. Eles seguem a multidão. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. E quer que nós tenhamos o verdadeiro entendimento, o verdadeiro conhecimento do que é isso de jugo desigual. Para que possamos dividir as escrituras. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que... Está a ver? Quando a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus, quando a pessoa não tem conhecimento da doutrina da Bíblia, isso que qualifica cada um de nós para o ministério de Deus. Não é só ir na congregação, começar
a ensinar as pessoas alguma coisa que você pensa que isso é o significado. Eu penso que é assim que a igreja deve ser. E você volta a repetir as mesmas coisas, mesmo que você não entenda. Não, você tem que entender. Eu tenho que compreensão. Eu tenho que crer. E para fazer isto, e para praticar isto, para que a palavra de Deus possa ser clara, primeiro, pela exortação. Segundo, para um exemplo. E eu prego isto para que as pessoas possam dizer que estamos a pregar. E eu pratico isto no meu povo, para que o meu povo dizer que é isto que nós praticamos. Veja para isto. O meu povo foi destruído por lhe faltar o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Eu oro que Deus não possa dar entendimento. Deus vai dar entendimento. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 7. 2 de Timóteo 2, 7. Considera o que te digo, porque o apóstolo está dizendo assim, de tudo que estou fazendo, de tudo que está fazendo, tudo disponível pelo Espírito de Deus. Diz, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O Senhor te dará entendimento. Eu disse, o Senhor te dará entendimento. Esta noite, como eu disse, que estamos a olhar para a mensagem que diz o grande custo e a compreensão do jugo desigual. 3 coisas iremos falar. A perda inevitável do companheirismo com os ímpios. A perda inevitável do companheirismo com os ímpios. Então, uma coisa que é feita, uma coisa que vem como resultado desse jugo desigual. Então, há uma perda inevitável do companheirismo com os ímpios. Então, viemos de novo para 2 de Crônicos 25. 2 de Crônicos 25. Vamos ver o versículo 5. Diz aqui no versículo 5. E Amazias juntou a Judá e os pôs, segundo as casas dos pais, por chefes de milhares, por chefes de centenas, de todo o Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos, e daí para cima. E achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Então, estava pronto para ir para a batalha. E as pessoas estavam prontas. E também, como se não bastasse, ele comprou os outros. Ele não entendia. Ele não sabia. Está a ver só? A ignorância ou não saber. Isso não implica que você é escusado ou é desculpado. Então, por causa disso, você queria a vitória. Para você ter a sua vitória, você quer o seu sucesso, quer o progresso. E a sua fidelidade tem que ser sem compromisso com os ímpios. Então, por só assim que a glória de Deus não estará convosco, se você na sua comunhão com Deus, porque você não está andando de acordo com a vontade do Senhor. Veja o versículo 6. Também de Israel tomou o soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Mas, porém, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo. Porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Veja o versículo 9. E veja assim uma perda inevitável. Ele gastou dinheiro
Mas mesmo assim, e disse Amazias ao homem de Deus, que se fará por os homens, pelos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? For the 100 talents which I have given to the army of Israel. E disse o homem de Deus, The man of God answered, mas tem o Senhor de te dar, tem mais o Senhor de dar do que isto. Então, você não vai voltar somente, perdeu também o dinheiro. what's up for counseling? Procurou conselho, porque ele foi sem conselho. Então, como você foi para aquele a concórdia no versículo 10, Amasa separated them então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que se fosse ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá. Alguém que diga aí o que aconteceu? Uma ira grande contra eles. Você olha para cá um tempo, há um momento que mesmo sabendo a vontade do Senhor, que querem fazer a vontade do Senhor. if I do E dizem, se eu fizer a vontade do Senhor, alguém vai ficar zangado. somebody Alguém perto de mim. Alguém na minha frente. that's Alguém que pode fazer alguma coisa para mim. Vai ficar zangada. Vai escolher, vai esquecer de tudo o que Deus disse por causa da ira dos outros. Mas você tem escolha. A escolha tem que ser entre a ira de Deus ou a ira do homem. which one is most Qual é mais sério aí? which one Qual é a ira mais séria? Que mais dolorosa? É de Deus. Qual é a eternal? É de Deus. A ira de Deus é eternal. Então disse isso. E se não obedecer ao Senhor, told me that God não vai me ter nenhum proveito. Então se eu não obedeço a Deus, Ele vai ficar zangado comigo. he will be angry Mesmo esses israelitas these Israelites de Efraim ficaram zangados. Acendeu a sua ira. they're angry but Mas você tem que evitar uma ira maior, que você tem que evitar. E voltaram para o seu lugar em ardor e ira. Versículo, but the soldiers of the army which Amasa sent back versículo 13. they should not E os homens das tropas de Amazias, despedidas para que não fossem com eles a peleja, deram sobre a cidade de Judá, that's the cause desde Samaria até Bet-Oron, e feriram eles 3.000 e saquearam grande despojo. Veja só, esse é o prejuízo com o companheirismo dos ímpios. Ele sofreu por isso, porque a cidade de Judá foram atacados por esses soldados, pelos quais que tinham vindo de Israel. Eles foram e destruíram tudo, passaram de cidade em cidade e mataram quantas pessoas? 3.000 e saquearam grande despojo. them and took Este é o custo, oil. That's the cause. a perda inevitável por causa do companheirismo com os injustos. Out of that, Olhe antes de fazer, pense antes de realizar. before you are Meta isso no seu coração. Estou pensando acerca disto, estou pensando acerca disto. Se eu fizer isto, o que isto quer dizer? Se eu transmitir isso como é um jugo desigual, for you, if that is going to e vou cair. for you, Porque há consequências que virão. consequences, O companheirismo, o jugo desigual no casamento, no negócio, Deuteronômio 7, de 1 a 4. Deuteronômio 7, de 1 a 4. and I'm reading from verse 1. When the Lord thy God Deuteronômio 7, de 1 a 4. whither thou goest to possess it, Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais possuir, e tiver lançado toda a gente diante de ti, aos heteus, os girgazeus, os amoreus, os cananeus, os fariseus, os aveus, os jubizeus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para lhes ferir totalmente, e destruirás. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas. Não terá concerto, nem concórdia, nem comunhão, nem concerto com eles. Nem mostrará piedade. No versículo 3. Nem te aparentarás com eles, não darás as tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás as suas filhas para os seus filhos.
Como existem pais He's telling also our parents que não, that you will not give your que não pode dar a sua filha para pessoas que não são that's an unbeliever. descrentes. It doesn't matter whether their parents are in the church or not. Então, a pessoa que você está dando a sua filha, Giving your daughter to, if that se essa pessoa é descrente, se essa pessoa é infiel, essa pessoa não é obediente à palavra de Deus. man is not obedient to the word of God, Ah, os pais estão na igreja. parents are in the church. And E a sua filha não está casando com os pais, está casando com o filho. son, and it's Então, diz que não entrega as suas filhas para os seus filhos. him, your daughter, no, his daughter shall thou take. Ah, minha filha é... Daughter is fun. My daughter, E diz que é aquela pessoa com quem quer se casar. that's the person. Mas também não vai dar consenso a isso, não vai dar concórdia a isso. You're not going to give agreement to that. The children of God Porque ele... go out. Então, se ela quer fazer sem a sua decisão, essa é a sua decisão, não tem problema. Mas você, na sua parte, não seja comprometido. My sin, because Porque você não vai desobedecer a Deus na área do jugo desigual no casamento. Versículo 4. you can marry. Pois fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Be kindled Ele disse contra quem? A ira acenderia contra quem? against who? Contra você. E depressa vos consumiria. Eu oro que você não irá fazer isso. Eu oro que você não irá fazer isso. I said, I pray you Segunda de Crônicas, are coming to Segunda de Crônicas 18. Second Chronicles. Segunda de Crônicas 18, In Second Chronicles chapter 18, unequal yoke in pursuing victory, conquering. Segunda de Crônicas 18, Says in Second de Chronicles 3. 18, I'm reading from verse 3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramate Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. And we will be with thee, Disse mais Josafá ao rei de Israel, king, the consul... of Judah at this time. And Ahab was a Veja, bad, simple, o- evil, cruel, wicked king. O rei de Israel Acabe era mau. Said, E Josafá era um homem, era o rei de Judá, mas ele era uma pessoa boa, that's the sin. que conhecia Deus. The man that didn't know God Então, Acabe, um maldoso, aquele que disse, irás tu comigo? with me to E Josafá, o bom rei, o rei justo, ele disse sim, hei de ir. he said, of Eu hei de ir, ele disse, hei de ir como você. Ah, mas isso não é verdade, that's not true. That's porque o filho, a born ele é filho de Deus, ele queria ser igual ao que não servia a Deus. Você que serve Jesus quer ser o mesmo com aquele que serve Belial, aquele que está contrário à vontade do Senhor. the word of God. Então, Deus não quer as pessoas que você se junte com aquelas pessoas que são desobedientes a Deus. Ele disse aqui, tu serás meu como eu, serei como tu és, e meu povo será seu povo na guerra. E Josafá disse, But eventually Jehoshaphat mas ao rei, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramá. E veja só, toda a gente profetizou ali. Toda a gente profetizou, porque toda a gente pode profetizar. E os falsos profetas não irão da sua parte em nome de Jesus. and Jehoshaphat said, is there No versículo, no other person, no other man of God that can show no versículo 7, ainda o rei de Josafá, ainda não há outro homem que podemos consultar ao Senhor, porém eu... he minds the message. He doesn't Porque ele percebeu aqui que eles se moderaram. the message E disse que, por que não procuramos outro? like it is. He doesn't use wisdom. He just gets it to you and he Eu aborreço este. I hate him Disse, ei, não fala assim. Traga ele aqui. like that. E trouxeram o homem. Eu disse, você vai ser como este homem. I pray Você vai ser como este homem. I said I pray you'll be like that man. And then Então trouxe o prego on the nail and no martelo. E disse, você não pode ir. come back. He said, here, everybody, put him in
the prison until I come back and E disse, você voltar, o Senhor não falou acerca de mim. E eles estavam indo, mas ele soube. Ele soube que o homem de Deus, he knew that that man of God never o que dizia era verdadeiro. Você não vai falhar. Tudo o que se fala, says. When you talk tudo, você vai falar tudo que Deus te permitir. God's name, E disse a Josafá, said, o que você vai fazer nesta batalha? you know what we're going to do in this battle? E eu hei de ir, mas vou me disfarçar. Vou tirar a roupa. Seja você como rei. Mas eu vou me disfarçar. But I will disguise myself. E queria meter a Josafá em problema. Então, a perda aqui, inevitável. Você pode perder a sua vida, pode perder o seu ministério, pode perder tudo que você juntou todos esses anos Gathered all por causa desse companheirismo no jugo desigual. Veja o versículo 28. would be ungodly. Look at verse 28. So Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, a Ramote Gileade. Judah E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na batalha. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. disguised himself and he went to the battle. Deu ordens, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Or great. Save Somente o rei de Israel. only Isso deu o quê? of Israel. Vejam isto. Pois que vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, este é o rei de Israel. E o cercaram. É o que Acabe queria. Ahab wanted to do. He wanted Ele queria pôr o rei de Judá em problemas. E por isso disse, eu vou me disfarçar, eu vou parecer um qualquer, eu vou ir como qualquer pessoa, mas você como vai um rei? person, but you Então, eles lhe cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. out and E Deus os desviou dele. moved them. Eles não irão te pegar. They will not have Deus irá te perdoar. God forgive. Deus vai te perdoar. Vai poupar a sua vida. Spare your life. Para que você resolva o seu caso com Deus e depois de resolver o seu caso, ele não irá fazer mais, nunca mais. Never do that. Eu estava à espera do seu grande amém aí. I was waiting. Olha para isto agora, versículo 32. Então, isso sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. The king of Israel. They turned back again. Então um homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel de uma maneira acidental, entre as junturas e a couraça. Então disse aos carreteiros, vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. That thou mayest carry me out of the host. For I O profeta diz, a palavra do Senhor não irá cair no chão. the word of E a batalha cresceu naquele dia, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, de frente dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. and about the time of the sun going down. Morreu. What happened? Registra a partir do versículo 3 até 34, quase todo o capítulo 18. Of God. Because the word of Então, God warned him. Então, o homem de Deus tinha dito, se você for nesta batalha, você não irá voltar. E disse, quem é este que está a dizer isto? Mas Josafá juntou-se de um jugo desigual. A consequência foi essa. Há um custo. The consequence. That's a Então, é algo inevitável. irretrievable. Capítulo 19, 1 e 2. Verses 1 and 2. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, devias tu ajudar ao ímpio Said to the e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso, virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. thou encourage the ungodly, and shouldest
thou be in partnership, Alguém que é rebelde da palavra de Deus, rebellious, e você lhes amar, aqueles que aborrecem o Senhor, them that hate the Lord, será que você é ignorante da vida do Acabe? don't you know he hated, Você sabe que ele já rebelou-se and don't you know a palavra de Deus? Você ama gente assim? Suporta pessoas como essas? people like that? Você levanta pessoas como essas, encoraja pessoas como essas e vai com eles na batalha? Like that and go with them to the Virá sobre ti grande ira the wrath de diante do Senhor. come before Há um julgamento there is judgment if somebody perceives. quando alguém está envolvido no julgo desigual. 2 de Samuel, We're coming to 15. 2 de Samuel, capítulo 15, Second Samuel chapter. versículo 12. I'm reading here from verse 2 de Samuel 2 Samuel 15, chapter 12. 15. We're reading from verse 12. Temos que ter cuidado com o julgo desigual, porque existem pessoas como Acabe, Because there are people that have limited que understanding quando te envolves, há pessoas que não entendem o que é o julgo desigual. and they think, okay, thank God I'm married to a believer. That's not Dou graças a Deus, no escritório, não estou fazendo negócio com os injustos. a body who is not following after the Lord. 2 de Samuel 15, no versículo 12. Chapter 15. Também Absalão mandou vir And Absalom, Aquitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, à sua cidade from a city, de Gilo, even from estando ele sacrificando aos seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Absalão era was ungodly. Absalom era mau, era ímpio, era pecador. wicked. Absalom was evil. Ele teve na sua mente a ideia de querer destornar Davi. And then he had a mind to rule. Então, ele And he did have sabia que Davi tinha a chamada de Deus. É por isso que ele buscou lá o Itofel. O Itofel que tem um plano de Deus para fazer coisa certa, mas aí ele sai para fazer alguma coisa errada. Quer destruir a obra de Deus, a igreja de Deus, the church of God. e alguém está vindo para o seu conselho. Está à procura do seu entendimento. Pode te contar qualquer história. Se você cooperar com ele, se você concordar com ele, se chama-se julgo desigual. Vamos ver no capítulo 16, no versículo 23. 16 verse 23. And the counsel of Ahithophel Era o conselho de Aquitofel was as que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aquitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Então, aqui Aquitofel tinha se misturado com Absalão num julgo desigual. Quando alguém prega uma doutrina errada, se você vai para lá, essa pessoa tem um julgo desigual. that's unequal yoke. E você suporta essa pessoa que saiu do caminho e você sabe que está fazendo maldade. Ele não está tomando as pessoas para o céu, ele está espalhando a igreja de Deus. Ele quer tirar as pessoas de ouvir a sã doutrina e você está lhes ajudando, está rindo para elas, está orando com elas, está orando por eles. E dá as tuas coisas materiais para as ajudar. Isso é um julgo desigual. Let's look at Então, há uma perda inevitável do campanharismo com os ímpios. Capítulo 17, aqui no 2 Samuel, no versículo 23. chapter 17 verse 23. And when Vendo, pois, Aquitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para sua cidade e pôs em ordem a sua casa e se enforcou. O que ele fez? O que ele fez aí? Se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Será que ele foi para o céu? Não, porque ele morreu como rebelde. beside that unequal yoke, and then it says was buried in the sepulchre of Salmos 50. Salmos 50. Temos que entender o que é isso de julgo desigual. Precisamos entender a compreensão, aquilo que é. Temos que entender a largura, o comprimento e a altura desse mesmo the unequal yoke.
jugo desigual. Não é só casar com o ímpio. Aqui estamos a ver aqui no versículo We're looking at verses até 22. 50 Salmos 50, de 18 até 22. and 50. We're looking at verse Quando vejo o ladrão, when thou consentes com ele e tens a sua parte com os adúlteros. consentest with him and hast been partaker Soltas a sua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. and thou slanderest Estas coisas têm feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, and I kept silence mas eu te arguirei together e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. and set them in order before Ouvi, pois, isto, pois que os que se esquece, he that forgave vós esqueceis de Deus para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Então, todo aquele que se envolve num negócio com um jugo desigual, that is just a thief, você está ajudando a ele, suportando a ele, helping them você não quer registrar o negócio, to register vou lhe mostrar como registrar. them, Então, não sabe como alcançar outras pessoas, how to get other people and how to então você que ajunta pessoas para juntar, porque ele quer enganar as pessoas. cheat people. E você diz, eu preciso, eu conheço 100 pessoas. E você arranja até as 100 pessoas If I have a e contribui isto, contribui aquilo, e isto vai ser a sua comissão. E você também está à procura de dinheiro, esqueceu a sua Bíblia. Ele é ladrão, quer roubar o dinheiro das pessoas, quer fugir. E você que está à procura de membros da igreja, você está à procura de alguém para suportar, para contribuir para aquele tipo de negócio. Isso é um compromisso, é um jugo desigual. Porque está sendo participante, companheirismo dos que fazem maldades, adúlteros. and you support E diz que vou te rasgar em partículas you to pieces, e ninguém virá para te ajudar. rescue. Jonas capítulo 1, Chapter 1, Jonah Jonas capítulo 1 de 1 reading here from verse até 15. chapter Jonas 1, the unequal yoke. você conhece a história de Jonas? Só quero te recordar aqui Jonah de alguns eventos que aconteceram na vida de Jonas. that happened, Iremos ver aqui as pessoas, and then we will see the people that iremos ver a perda dessas pessoas que ajudaram a Jonas. loss of partnership with the Vamos ver o capítulo 1 de Jonas. in chapter 1, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, son of Amittai, saying, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas come up se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E, descendo a Job, achou que um navio a Tarsis pagou, pois, a sua passagem e desceu para o dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. down into it to go with them unto Tarshish. And then he says, Essas pessoas of the Lord. parecem inocentes, parecem ignorantes. They appeared ignorant. Está fugindo da igreja, fugindo do transporte, And were running transportation. no carro e no barco, pagou tudo. Paid his bill, Então paid his fare. não é só saber onde você vai. It's more than that. A mente está fugindo da presença de Deus. Ele está fugindo da chamada. O Senhor lhe deu. Away from the E agora estão a suportar a Ele. and now Você está a sustentar a Ele. Isso é desobediência e rebelião. E veja, por exemplo, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. to the sea, E o navio estava para quebrar-se. rest in the sea, so that the ship was like Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. E ninguém pagou isso, ninguém devolveu isso. Então tiveram uma perda, perderam todas as propriedades no navio he lost everything para poderem aliviar. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. was fast asleep.
E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pareçamos. Veja só, o compromisso continua. Eles já encomendaram a Jonas e disseram a Jonas: ele está fugindo da presença do Senhor. Diz que, por que você está à espera? Estão à espera da mensagem que Deus mandou a eles através de Jonas. Mas Jonas não queria ir, queria rebelar-se, queria desobedecer. E essas pessoas estavam concordando com ele, queriam ir com ele. Versículo 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Deviam ter verificado isso antes de ele entrar. Vocês trouxeram um estrangeiro na sua casa e você não sabe de onde ele vem, não sabe em que lado ele pertence, se ele tem algo, ou fez alguma coisa, ou tem uma maldade atrás dele, porque desobedeceu ao Senhor. Agora está fazendo muitas perguntas. E ele lhes diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque havia tempestade aí. Porque o mar se levantava cada vez mais. E disse-lhe ali: levantai-me e lançai-me ao mar. E ao mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram, esforçando-se por lançar a terra, mas não podiam, porquanto eles queriam manter aquele jugo desigual. Estavam tentando suportar. Nós não podemos te lançar. Você é uma boa pessoa. Você o que fez é boa. Nós simpatizamos contigo. Mas, mesma coisa. Como é que nós vamos te lançar no mar? Então, vendo que eles não conseguiam lançar, não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais com ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhamos sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. O que aconteceu aí? Havia um problema. Este é o problema do jugo desigual. Eu oro para que você não seja um jugo desigual com os apostatados. Você não irá fugir, você não vai acolher aqueles pregadores falsos. Você não irá lhes suportar em nome de Jesus. Se você não vai suportar, diga amém grande aí. Efésios capítulo 5, nos versos 5 e 6. Efésios 5, 5 e 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No versículo 7, portanto, não sejais seus companheiros, porque quebra este jugo desigual.
esse link, essa ligação quebra tudo que vos associa, aquilo que te amarra com esses descrentes. in Jesus' E name. o Senhor terá misericórdia de ti em nome de Jesus. Eu disse, o Senhor terá misericórdia em mim em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. Compromising is very As marcas irrecusáveis da perfeição of do não comprometido. É uma coisa séria isto. for you. Nós temos que entender isto. O limite Things that other people do jugo desigual. O significado do jugo desigual. Temos que entender que todas as coisas que outras podem dizer, the way que podem dizer, isto é um jugo desigual, poderá não ser jugo desigual. E as escrituras querem nos mostrar o caminho daquilo que não são. É por isso que tem marcas aqui da percepção. Há marcas de percepção que é irrecusável. Irrecusável, as marcas irrecusáveis da percepção do não comprometido. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Daniel Estamos lendo o versículo 8. would not defile himself. Daniel 1, 8 diz assim: Daniel assentou no seu coração para não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Entenda, Daniel estava no cativeiro, estava na Babilônia. Entenda isso. The Chaldeans Que o rei Nabucodonosor escolheu algumas pessoas para aprenderem a ciência, os estudos dos caldeus. Não somente isso, aprender a língua dos caldeus. No meio deles, para escolher as pessoas que vão trabalhar no palácio, estando lá, vão trabalhar lá no palácio do rei. organization. Isso não é o compromisso, não é o jugo desigual. Você está no lugar do trabalho e naquele lugar não é uma organização cristã, não é uma companhia cristã. Então, os negócios estão fazendo um negócio bom. Você está contratado lá, não é nada comprometido lá. Daniel chapter 2. Se você está trabalhando naquela organização que não é cristã, 7, the king veja o capítulo 2 de Daniel, said of it, 47. Capítulo 2 de Daniel 47. and a Lord of kings, and a revealer of secrets. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes dons. Então, isso tudo que ele teve, não havia ninguém lá o que Daniel podia fazer. Então, o rei lá tornou Daniel e deu-lhe muitos dons. E tornou-lhe The community of the Babylonians, e pôs-lhe como governador de toda a província de Babilônia. the governors over Não é somente a comunidade, era a comunidade dos babilônios. all the other E como também o principal governador de todos os sábios da Babilônia. then Daniel Então todos estavam sendo empregados ali. Daniel estava acima deles. Veja o versículo 49. E pediu Daniel ao rei. E constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadrach, Mesach e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Shadrach, Meshach, and Abednego were Mesmo na Babilônia, era ímpia, era injusta. Daniel, Shadrach, Isaac e Abednego estavam lá. and I'm reading from Eles fizeram o que eles tinham que ser feito. Isso não é o compromisso de jugo desigual. Gênesis capítulo 41, what an equal yoke is and marcas irrecusáveis da percepção. Temos que entender a palavra de Deus. Temos que entender o que é o jugo desigual e o que não é. from verse 37, and the Gênesis capítulo 41, eyes of 37 até 41. all the servants, and Pharaoh said, E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. this,
E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? much as God as should be, all the Deus disse a Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. my house, according unto thy word, shall all my Tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. king of Egypt, calling 41. and he said, because the Lord Estás a ver aí? this Que isso não é um jugo desigual. Aqui é um rei do Egito chamando José. E disse porque o Senhor revelou isto. you are, as intelligent E esta interpretação para ti, então não há ninguém como sábio como tu és. Alguém que tem sabedoria, com entendimento como tu és, that you'll be over que foste revelado. and you will Então ele foi colocado numa hierarquia dos egípcios. Porque você será na minha casa, no meu povo, e você vai governar. over all Veja o versículo 41. of Egypt E disse mais Faraó a José: veja aqui, as the over te tenho posto sobre toda a terra do Egito. will be ruling under me. That's not unequal. E disse: vou estar aqui como um maioral sobre tudo, mas você é que vai We're coming to reinar. Isso não é um jugo desigual. Isso é o cumprimento do sonho que o Senhor tinha dado a José. Salmos 105. verse Salmos 105, Joseph, no versículo 18. Salmos 105, versículo age in iron. 18. Ainda continua a falar de José, Came, the word of the Lord tried him, and the cujos pés apertaram com grilhões e quem puseram os ferros. ruler Até ao tempo em que chegou a palavra do Senhor o provou. E mandou o rei quem? Faraó. E o fez soltar. E o dominador dos povos, e o soltou. E fez-o senhor da casa e governador de toda a sua fazenda. Veja o versículo 22 agora. verse 22, Para o seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Veja aí para fazer o quê? A última parte do versículo 2, diga isso mais alto. Instruir os seus anciãos. Estou esperando assim. 1, 2, 3, vamos ler todos. A última parte. wasn't like a political person. He didn't campaign for this. And then all these senators, Não é um jugo desigual. they were there. Não é algo como político. Não fez campanha para isso. Teach them the way E não havia senadores lá na terra do Egito. Mas Faraó disse: ensina-os a sabedoria, o caminho da sabedoria. E alguém pode dizer: José estava fazendo um jugo desigual. Não, Samuel isso não é um jugo desigual. O Senhor te dê um entendimento. 1 de Samuel 30. 1 de Samuel 30. 30, reading from verse 8. The situation here is was when David 1 de Samuel 30, and lost versículo all that he had, and the people had come and they had taken everything away. In fact, 8 a 18. him because of the Lord. Aqui a situação Even David é que tinha without anybody to encourage him, but then he encouraged himself. algo tinha acontecido aqui em Ziclag. Davi começou a chorar porque não tinha ninguém para lhe encorajar, porque o exército veio levar tudo. And E ele, quiet at the Lord saying, 1 de Samuel capítulo 30, versículo 8. and he answered him, pursue. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei. E o Senhor lhe disse: persiga-a, porque de certo os alcançarás e tu libertarás. Alguém, você vai recuperar tudo. Now they were E na sua família vai libertar tudo. going to recall. No ministério vai recuperar tudo. How will they do this? Então eles deviam perseguir agora, People para recuperar. Você vai libertar. didn't know where they were, and they just said, the Lord just said, pursue. Look at verse 11. Veja só, as pessoas vieram tomar as suas propriedades, And they brought him to David nem sabiam onde estão. and gave Veja o versículo 11. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe água de beber.
Deram-lhe também um pedaço de massa de figos e secou os 2 cascos de passas e comeu drunk any water, figos secos, 2 cachos de passas e comeu e voltou-se o seu espírito porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu I'm a young man of e de onde és? and servant to an Amalekite. E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. That God, O meu senhor me abandonou porque há 3 dias and we made adoeci. upon the south of the Kerethites, and upon Nós demos um ímpeto to Judah, para a banda do sul de Queretitas e da banda de Judá but fire. e para a banda do sul de Caleb And e pusemos fogo a Ziklag. double Para aí um bocado. way Está aqui um egípcio, of believer. um filho de Malequita. Egyptian, Amalekites. And now, Em 2 vezes ele era be not unequally descrente, together with us, egípcio e amalequita. and we want to go and catch those O people que Davi devia fazer? Sabendo que não pode ter concórdia. get them E ele quer ir e pegar essas pessoas. E a pessoa que conhece o caminho, a pessoa que sabe como encontrar, é um amalequita. Era também um egípcio. O que queremos fazer? Isso não é um jugo desigual. ourselves. We're thinking of all the various Vamos a ver aqui essa situação. experts, those Há coisas que não podemos fazer por nós mesmos. saved, sanctified E olhamos, pensamos em todas as áreas e nós não temos como. work, and we're not unequally yoked together with them. Mesmo santificados, cheios do Espírito. And show them Isto é o trabalho. based on their experience, E não queremos comprometer com eles. and they have gone back Estamos a dizer para vir e mostrar to the yoke. a sua experiência. E depois de fazerem isso, voltam para casa. E a continuação é a obra. Está a falar aí de pedreiros que eles são chamados para construir a casa de Deus. Podem não ser crentes, mas eles vêm construir a obra, depois vão embora e são pagas e a casa de Deus continua. Então é importante usar essas pessoas, porque eles têm entendimento, têm sabedoria, têm um conhecimento, Can start mesmo que eles não sejam crentes. company. Eles se fizeram disponíveis. Veja o versículo 15. Thou wilt neither E disse-lhe David: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo-te, guiarei a essa tropa. E a história continua. E lhes levou para lá, no versículo 18. and keep alive. Assim livrou Davi de tudo. Assim Davi livrou tudo. And you, Deep Life também vai libertar tudo. let me see before I talk. E a igreja local vai recuperar tudo. Oh, Você está aí? Onde estás? no. Eu quero ver a sua mão antes de falar contigo. Você vai libertar tudo. First Kings chapter 5. Isso não é um jugo desigual. Kings chapter 1 de Reis 5, 1 de Reis 5, tells us here in First Kings chapter versículo 1. 1 de Reis 5, saints versículo 1. unto Solomon. Está nos dizendo aqui no 1 de Reis 5, 1 até 10. E sucedeu, Irão, rei de Tiro, aos seus servos a Salomão, porque ouvira que ungira a Salomão rei em lugar de seu pai. Portanto, Irão sempre tinha amado a David. Então Salomão enviou a Irão dizendo: bem sabes tu que David, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que cercaram, até que o Senhor o pôs debaixo das plantas dos pés. Every side, so that Porém agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversários não há, nem algum mau encontro. to the name of the Lord my God, Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai.
dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Command thou that he heal me. Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a soldada dos teus servos, conforme a tudo o que disserdes. Good wood and Isto não é um compromisso de julgo desigual, porque Deus não condena isto. Ele cria madeira, cria boa madeira forte. Então disse, isso podia só vir de Líbano. Então, Irão com os seus servos sabiam muito bem como cortar para não estragar. Então Salomão se juntou com eles e cortaram essa madeira. appoint that shall appoint for E te darei a soldada dos teus servos, conforme a tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que, entre nós, ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. the unbelievers, and actually eventually they perish. But now Solomon said, there's nobody among us here. Lembra de Tiro e Sidon, são todos eles, não conheciam a Deus, eram ímpios, And it came mas podiam cortar, eles entendiam melhor. E aconteceu o quê? No versículo 7. E aconteceu o quê? Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca concerning the timber. das faias. My servant shall bring them down from Lebanon unto the sea, and I will convey them by sea. Os meus servos os levarão Place that thou desde o Líbano até o mar, and will cause e them eu os farei conduzir a jangada pelo mar até o lugar que me designares, e ali for my household. desmararei, e tu os tomarás. Cedar trees Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. desire. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. Necessary much Isso não é build the jogo desigual, quando você emprega pessoas para te darem um material necessário para construir a casa de Deus. and I'm reading from Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos capítulo 5, de 33 a 40. verse 33. In verse 33, it Atos dos Apóstolos, they had, capítulo 5, they were called a partir do versículo counsel to slay them. 33. Diz assim: Apostles were before the council of the Jews. e, And these leaders of Jews, they said, we told you not to speak in this name. And now you have filled Jerusalem. e ouvindo eles isto, enfureceram Then e, the li- boldness of the e libertaram, came upon Peter, like it will come upon you. e liberaram matá-los. Então, We ought to obey God. os apóstolos estavam a pregar, Tell them again about Jesus crucified, Jesus who died, mas levantaram-se conselho contra eles has raised him from the dead, and we E- are witnesses. And he e said, disse: varões israelitas, o Espírito chegou a ele to counsel e disse: Jesus foi levantado dos mortos, nós somos testemunhas. E quando eles ouviram isto, foram cortados do meio. Pensavam lhes matar. not a believer, not born again, E levantaram-se a doctor, no conselho um certo fariseu, não é um cristão, não nascido de novo, chamado Gamaliel, no versículo 34. E o doutor da lei, would venerado por todo o povo, speak. And he said, mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos. take it, how, E disse-lhes: varões israelitas, what ye acautelai-vos as a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Tenham cuidado, acautelai-vos and now, naquilo que vão fazer a esses homens. even, and now, Porque- I say unto you, this Gamaliel, Verso 38. is not a fellow Agora digo-vos, believer
é um descrente. Ele disse isso aí, é Gamaliel, a dizer, agora vos digo, não é um irmão, não é um crente, ele não é uma pessoa que prega o evangelho, e digo-vos agora, dai mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Há de morrer uma morte natural. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E queriam lhes matar os apóstolos, e não lhes mataram mais, e aí eles concordaram. Veja só. A parte dele era para preservar esses apóstolos. É por isso que temos o Novo Testamento agora. Temos agora a igreja agora. Porque Deus usou este homem Gamaliel para preservar a vida dos apóstolos. Sabe, existem algumas pessoas que dizem que eu não quero nenhum descrente a colocar mão nisto. Se é para eu ir para a prisão, deixe-me. Se eu para morrer, deixe-me morrer. Porque isso é um compromisso, é um jugo desigual. Então, se um descrente, se não vem um filho de Deus santificado para vir me tirar deste assunto, um descrente, não, eu não posso, eu não preciso de sua ajuda, eu vou morrer. Você vai morrer mesmo. E o trabalho que devia ser feito não será feito. E eu oro que você não venha morrer dessa maneira. Onde estás? Você não irá morrer. Você irá ser sábio em todo lugar em que Deus te colocar, em tudo que Deus te conceder. E qualquer ajuda que Deus te trazer para te guardar, vai te guardar dessa maneira em nome de Jesus. Capítulo 28 de Atos. Atos 28 de 1 a 6. 28 de 1 a 6. E havendo escapado, então subiram à ilha de chamada Milta, e os bárbaros, pessoas que não eram perversos, pessoas que não conheciam ímpios, que não tinham nada, não conheciam a parte de Deus, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos acolheram a todos, por causa da chuva que caía, e por causa do frio. O Paulo apóstolo estava lá, os discípulos também lá, e os bárbaros fizeram fogo porque estava frio. E disseram, eu não vou me aquecer naquele fogo porque aqueles ali são descrentes que acenderam. E porque esse é um compromisso, não é um jugo desigual, não é? Entenda isso. As pessoas que estão trazendo a eletricidade na sua casa, que trazem gás, se você tem gás canalizado, as pessoas que trazem, vêm fazer trabalho na sua casa, esses não são cristãos muitas vezes. Então isso não é um compromisso do jugo desigual. Então você tem que ter um bom entendimento daquilo que é o jugo desigual e aquilo que não é jugo desigual. No versículo 3, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Eles tinham superstição. Versículo 5, mas sacudindo ele a bicha, e você vai sacudir também, no fogo, e não aconteceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Na mesma hora, eles estavam lá, os bárbaros, estavam lá, continuando. E naquele lugar havia uma das herdades pertencente ao principal da ilha, deu benignamente por 3 dias. Deu-lhes acomodação, pessoas descrentes. Aceitaram a eles. Isso
no versículo 8. E aconteceu estar de cama, enfermo de disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Deus vai te usar desta maneira. Quando isto aconteceu, outras coisas, feito isto, pois, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam. Versículo 10. Os quais nos distinguiram, apóstolos, irmãos, irmãs, filhos de Deus. Esses bárbaros, distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Isso não é um jugo desigual. Essas pessoas são criaturas de Deus. Eles também, porque a terra é de Deus e tudo que estava lá. Então você está indo para este lugar, para Roma, e você tinha que testificar lá em Roma. E lá em Roma, na ilha, não estava ninguém, não havia crente, não havia igreja, não havia ninguém. E a ajuda veio a partir dos bárbaros e eles lhes ajudaram. Quando Deus manda ajuda através da sua criatura, você vai receber o melhor em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. O alargamento irreversível da promessa do imutável. Deus, Ele mesmo, o imutável. Ele é um Deus imutável. Então, Ele está nos dando promessas que são muito largas. E essas promessas largas também são irreversíveis. E vem do incomum. Então, aqui o subtópico é o largamento e o irreversível da promessa do imutável. Malaquias 3, 6. Malaquias 3, 6. Eu sou o Senhor, não mudo. Eu sou o Senhor, não mudo. Daí é por isso que os filhos de Israel não são consumidos. E as suas promessas não mudam. Você entende isso, o preceito? Esse é um mandamento. Então, você não pode ter um jugo desigual. Você tem que entender as promessas. Que ele pode usar vento, pode usar o mar, pode usar o rio, pode usar pássaros para cumprir a sua vontade. Então, nós aceitamos os seus preceitos. Então temos que entender as suas promessas. O largamento irreversível das promessas do imutável. Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isaías capítulo 14, 1 e 2, versículo 27. Isaías capítulo 14, o alargamento, a largueza das suas promessas, que ele não vai mudar. Isaías capítulo 14, versículos 1 e 2 e 27. Porque o Senhor te compadecerá de Jacob, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. É que o Senhor vai usar os israelitas e também vai trazer os gentios, vai trazer estrangeiros, para serem ajuntados a eles, e achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativarem, e dominarão os seus opressores. Você tem que entender isso. O dia em que os filhos de Israel que tomarão os cativeiros e vão dominar sobre os seus opressores. Você está fazendo que o Senhor vai mudar as coisas. Aqueles descrentes, eles virão e servirão o povo de Deus.
Veja isso, Isaías capítulo, And I'm reading from verse 24. no versículo 25. One saying, surely, as E quebrará a Síria so da minha... to pass. Isso vai acontecer. Post, so, O que foi propositado vai acontecer. verse 27, Versículo 27. of hosts has spoken, Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. no Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, o fará voltar atrás? 45, Capítulo 45. Isaiah chapter 45, Capítulo 45, 1 a 5 e no verso 22. Isaías capítulo 45, de 1 a 5. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Eu tenho que você entender esses Círios. Eventualmente esse Ciro about 170 years, nasceu 180 years after the prophecy. depois da promessia. Cyrus, an unbeliever, Era um descrente, um rei descrente. O quem tomou pela sua mão direito para abater as nações diante da sua face. the loins of Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas. and the gates, E as portas não se fecharão. and I will go Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. and I will keep E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas. something there. Isso quer saber alguma coisa? Você perdeu alguma coisa aí? Riches of secret E riquezas encobertas para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. of Israel. Look at verse 4. Veja o versículo 4 agora. Porque por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome. Esse é o Ciro. Pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conheces. Though thou hast not Mesmo que não me conheceste, in my hand, eu já te pus na minha mão e vou-te usar para libertar os filhos de Israel. No versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. I gathered Eu te cingirei ainda que tu ainda que não me conheças. though thou hast not known me. Verse 22. Versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. One by myself, Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, and shall not return e não tornará unto me. atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. The creatures, Ele quer que nós alcancemos toda a criatura. because an unbeliever Não é para você dizer, aquele descrente. Como você vai encontrar? Iremos lhes trazer. for anything, Se você não pede mais nada, você está pedindo somente God will use you. é que Deus possa te usar, Deus para nos usar, para lhes trazer para o conhecimento do Evangelho. Eles virão. I said they will come. Eles virão. Look at Isaiah chapter Isaías 49, no verso 4 até 7. 49, and I'm reading from verse 4. 4 até 7. Verse 4. Then 49, 7 até, 4 até 7. Então me disse tu, és tu meu servo, and in vain e Israel, aquele que a quem... yet mas, judgment is with the Lord, and my work versículo 4. Mas eu disse, de balde tenho trabalhado inútil, e vamente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou in the eyes desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse, mas pouco é que sejas o meu servo, para que restaures as tribos de Jacó, e tornarás a trazer e guardarás de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação e até a extremidade da terra. Versículo 7. Assim diz o Senhor,
o Redentor de Israel, o seu santo, é a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam, os reis os verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Ele vai te escolher. Isaías 61, 5 e 6. Isaías 61, 5 e 6. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. Será que ouviram isso? Estranhos. Os estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis abundantemente das nações e da sua glória vos gloriareis. Você irá comer das nações e a sua glória vos gloriareis. Agora, capítulo 60, Isaías 60, versículo 1, registra até 22. Levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz. E não lhes impura, não lhes mande para fora. Os gentios virão à sua luz. E reis ao esplendor de que nasceu. Levanta-te ao redor dos seus olhos e vê. Todos esses já se ajuntaram e vêm a ti. Vem a ti. Teus filhos virão de longe. As tuas filhas se criarão a teu lado. Então o verás e serás iluminado. E o teu coração estremecerá e te largará, porque a abundância do mar se tornará a ti. E as riquezas das nações a ti virão. Veja ver isto. São promessas de Deus. E você diz, os gentios, eu não tenho nada a ver com eles. Veja as promessas que está dando aqui o Senhor. Diz que a multidão, versículo 6, a multidão de camelos te cobrirá, e os dromedários, Midian e Efa, todos virão de Seba, outro incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Kedar e congregarão para ti, e os carneiros de Nebalot se servirão com agrado e subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens, como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas te aguardarão, e o primeiro os navios de Tarsis para trazer seus filhos de longe. E a sua prata estão trazendo. A comunidade dos líderes irão voltar, conselheiros virão, governadores virão. O povo está liderando e vão dizer, vamos para lá, para a casa de Deus. Eles vão trazer de longe em nome de Jesus. E quando eles trouxerem, eles vão terminar os seus convertidos, seus filhos, vão ser seus serviços e trarão as suas pratas, sua prata, seu ouro com eles, e santificarão o nome do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, por quanto te glorificarão. E os filhos de estrangeiro edificarão os teus muros. Eu vou ler isto de novo, para você ouvir bem. E os filhos de estrangeiros edificarão os teus muros.
e os seus reis te servirão. For in my wrath Porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as suas portas estarão abertas de contínuo, they shall not be shut. nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Kings may be brought. The Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações de todo serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti. the faith A faia, o pinheiro e o buxo conjuntamente para ornamento do lugar do meu santuário. E glorificarei o lugar em que assentar os meus pés. of them Também virão a ti inclinando-se come bending unto thee. And all they that despise Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão as plantas dos seus pés, todos os dias de desprezar, achar-te-ão cidade do Senhor e a Sião santo do Senhor. taken and hated, so Você que está sendo aborrecido, I will make em vez de desprezo, de aborrecimento, de que foste votada, de modo que ninguém of passava por ti, porão e exaltarão por excelência perpétua um jugo, um gozo de geração em geração. breast E matarás, e mamarás ao leite das nações, e te Savior. mamentarás aos teus pés dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, e o possante de Jacó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus inspetores e os justos dos teus exatores. Nunca mais se ouvirá violência na sua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarão salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá do sol para a luz de dia, nem com o seu esplendor a lua alumiará, Shall be mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus na tua glória. thy son Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, everlasting e os dias do teu luto findarão, morning shall be ended. e todos Shall all be righteous, todo o povo serão justos, the land para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno, onde está o pequeno aí? Levanta-te aí, levanta-te agora, levanta-te agora. this is yours. Este é você. This is for you personally. Isso é para ti pessoalmente. This is for your family. Isso é para a sua família. This is for your local Isto é para a sua igreja local. for the city church Isso é para a igreja da cidade. in the region, Isso é para a sua igreja na região. church in the state. Isso é a igreja no estado. This is for the church. Isto é para a igreja na nação. One, O mais pequeno virá a ser 1000. a small one, E o mínimo, um povo grandíssimo. the Lord Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. is not an equal yoke of Não é jogo desigual. Em todas as coisas eles virão, vão se converter. E onde haverá conversão, eles vão ser disponíveis. Eles estão trazendo também as suas riquezas para virem assim. É por essa razão que iremos tocar a todas as zonas, todas as estradas, em todo lugar, iremos tocar toda a gente. Levanta, que o Senhor te deu esse largamento das promessas na sua vida, e nós não iremos comprometer a um jogo desigual. Mas não tens que ter um entendimento disso. Tens que ter um entendimento das promessas que são largas, que o Senhor está te dando. E você vai abrir cada vez mais, o seu coração, e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Abra a sua boca e ora.
a sua vez, querido irmão. Esta é a sua vez. Que você não irá estar no jugo desigual,